O Michael, ele se apresenta, ele entrega o seu carro depois que ele é citado, Uhum. certo? Você acredita que se o Michael não se apresenta, não entrega seu carro, a investigação, mais uma coisa entre aspas, chegaria até ele? Porque para mim, o que parece, diante de tudo que a gente mostra, as evidências aqui, parece que o Michael ele caiu naquela delegacia como um presente. Sabe, uma coisa assim, achamos alguém para colocar a culpa. Olha o que a irmã fala, né? Isso aí é uma percepção do Michael, que eles estavam muito perdidos. Ele é investigador, ele é policial? Não, não é. Mas a pessoa, quando está dentro de uma situação, ela começa, né, minimamente a entender o que está acontecendo. Quando você olha, a pessoa, não, a pessoa está numa linha ali coerente. Quando a gente. Porque assim, a gente podia aqui selecionar trechos das coletivas e trazer para vocês. É bizarro. As coletivas de imprensa foram bizarras. Né? Então, tipo, foi isso, daqui a pouco foi aquilo, e ninguém meio que se entendia. Aí o secretário municipal que não largava o microfone, né, de segurança, prefeito falando, é um monte de confusão que isso só atrapalha uma investigação. Isso só. Quando você para pensar que a prefeitura de Cajamar colocou 200 agentes públicos para procurar o corpo da Vitória. Isso, gente, é muito honroso. A pergunta que eu faço para vocês é: isso acontece com todos os casos? E esses 200 agentes, eles não tinham outras coisas para fazer? É que, cara, às vezes quando a gente fala 200, o pessoal não entende. 200 agentes num caso só, gente. É muita gente para um caso só. Nem em São Paulo fazem assim, né, Carla? Que tem vários casos assim. Não são 200 agentes. Pensa, 200 pessoas. Vai contando. 200 agentes para um caso que a gente fala, nossa, mas qual que é a importância da Vitória para essa situação toda? Exatamente. Não que ela não seja É exato. importante. Toda a vida é importante, mas assim, por que investigar o caso da menina Vitória é tão assim importante para ter 200 agentes públicos nesse caso? E assim, eu só vi uma outra aberração assim, que foram as crianças de Bacabal, que até hoje também não tem resposta, né? Lá tinham 300, drone, sonar, foi um absurdo, né? Mas outro caso que a gente tem que voltar e pegar na goela lá do povo lá do Maranhão. É um absurdo, dinheiro jogado no lixo, enfim, uma investigação também que, olha, só por, né, por Jesus, né? Porque vai entender o que que é aquela investigação. Agora, muita gente está perguntando, Carla, você acha que Michael tem medo de falar o que está acontecendo? Acho que sim, isso é uma possibilidade. Gente, nós estamos falando de pessoas ali muito vulneráveis. Não são pessoas que têm acesso a dinheiro, sabe? Que são financeiramente estáveis, que podem, né, contratar estruturas de investigação. Percebam que se não é uma imprensa investigativa mais séria, gente, esse rapaz já estava enterrado, ele ia fazer parte daquela Sim. estatística de mais pessoas que estão presas com investigações horrorosas, horrorosas. Eu tenho aqui eu tenho várias, né, que a gente vai acumulando. Algumas eu digo que uma vitória, porque conseguiram provar a sua inocência, apesar de todos os absurdos e horrores que eles passaram dentro do sistema prisional. Mas isso aqui ainda é um problema, porque a gente está falando de Michael de um lado, mas de novo, vamos voltar para a Vitória? Por que é que não querem trazer de fato quem foi a pessoa? Porque, de novo, é assim, esse é um crime que, se eu pudesse descrever esse crime como eu acredito que ele aconteceu, tem um mandante Sim. que vai contratar Alguém. alguém para eliminar a vida dessa moça. A questão é por qual motivo? Porque, inclusive, ali tem uma assinatura. E a assinatura é: olha o que aconteceu com a Vitória. Se aconteceu com a Vitória, pode acontecer com você também. Entende? E eu digo que tem mais gente que sabe da verdade. Mas eu acredito que essas pessoas tenham medo de contar a verdade. Pode envolver pessoas poderosas? Lógico que pode. Pode envolver outra coisa? Lógico que pode. Mas a assinatura
do encontro do corpo da Vitória, ela deixa mensagem. E não é para mim, não é para você e não é para o Luigi. São para pessoas que sabiam do que estava acontecendo. A Vitória, e eu tenho algo dentro de mim que me diz, ou ela sabia de alguma coisa muito grave, ou ela tinha alguma informação que podia prejudicar alguém muito poderoso ou poderosa para ser eliminada dessa forma. Porque assim, não é que ela simplesmente foi eliminada e foi deixada onde ela foi eliminada. Ela foi retirada daquele local e foi levada para esse outro local. A pessoa, ela se deu a esse trabalho. Inclusive porque a pessoa que cometeu esse crime, queria que a Vitória fosse encontrada. Sim. Então, quando você vai falar em termos de investigação, não é um crime que tipo, sabe, um crime de razão passional. Eu matei e deixei. Não. Eu matei, ela estava em um local, alguma coisa aconteceu nesse local, eu retiro essa pessoa, a Vitória, do local, eu levo para esse local onde ela vai ser encontrada. Entende que a gente tem que começar a olhar onde ninguém quer que você veja? Isso aqui não é teoria da conspiração, não tem nada a ver com Não, teoria não, não. da conspiração. É muito mais você entender um padrão. Sim. Um padrão. E assim, quando a gente, principalmente quando você lê o processo, uma quantidade ali de descasos em relação a essa investigação, por que não investigaram a origem, né? E quem comprou aqueles sacos de fertilizante, a perfuração na cabeça da Vitória. Aonde está o sangue da Vitória? Aonde ela de fato foi morta? Aonde mataram a Vitória? Mais do que isso, Carla, a minha opinião, que eu penso assim, porque, já que a gente levantou essa hipótese, né? A Vitória poderia saber uma informação, alguma situação com pessoas muito poderosas. Por que nunca foi investigado a relação da Vitória com pessoas, né? Quem eram as relações da Vitória, com quem ela mantinha contato, com que pessoas poderosas ela poderia ter algum tipo de contato? Sim, sim. E aí tem mais, porque tem uma coisa que me intriga muito aqui, gente. No laudo de necropsia da Vitória, tá dito assim, que o médico legista diz que pelo estado avançado de decomposição do corpo, Uhum. ele não conseguia, tá? Então, assim, quando ele diz que ele não consegue dizer se essa menina sofreu algum crime contra a sua dignidade sexual e se ela estava grávida. Muito bem. Quando ele diz isso, não significa que ela não tenha sofrido e, no meu entendimento, de que ela possa, né, estar grávida. Vocês entendem? Porque assim, quando ele diz, eu não consigo ter elementos que me ajudem, porque o estado de decomposição do corpo está avançado. Então, eu não consigo dizer se ela sofreu um crime contra a dignidade sexual dela ou se ela estava grávida ou não. Ele não consegue, ele não tem como fazê-lo. Mas isso não significa que não estava e que não sofreu. Entende a diferença? Sim. Como a gente precisa, inclusive, a questão de você interpretar um texto. E ele está correto. Porque se ele não tem como afirmar e negar, a gente tem o quê? Dúvida.